Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Eu preparei para vocês, meus amigos, um compilado com as coletâneas assombradas do canal. Nessa primeira parte, teremos as coletâneas de 1 até 6. Sem mais enrolação, fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Na casa em que eu residi, em Parelheiros, em que tinha um casal, né? Esse casal discutia muito, era um senhor e uma senhora, né? E eles brigavam, mas ficavam juntos, né? Então, e pelo fato de a gente estar na casa que era deles e que foi alugada pela filha para a gente, eu sabia que eles não aceitavam, né, a gente estar ali. Bom, aconteceram muitos eventos lá, né? Aquela percepção no ambiente de pressão, sabe quando você não é aceito, né? A gente tinha na casa. Por mais que a gente fizesse, arrumasse, cuidasse, limpasse, gostasse do local, né? Porque era cheio de vegetação, eu gosto muito de vegetação, não era muito agradável. Várias vezes eu estava sentado trabalhando e essa mulher, essa falecida, ela se aproximava por trás e ficava olhando. E aí eu via o rosto dela que percebia, fingia que não estava vendo nada, mas a sensação era desagradável. E um dia, em projeção astral, eu percebi um nível de desconforto muito alto pelo fato de eles não aceitarem a gente, e é como se eles quisessem expulsar mesmo. Quando a pessoa fala assim, agora você vai sair daqui mesmo, não quero você aqui. E eu fiquei com aquela impressão, e quando eu passei pela porta da cozinha, eu fui flutuando, passei pela porta da cozinha, porque do outro lado, na porta da cozinha tinha um muro alto, muito alto, e depois tinha a vegetação, que aí eu me recarregava. Só que quando eu atravessei, que eu olhei na parede, tinham centenas de aranhas. Isso que eu estou falando não é mentira, né? Eram muitas aranhas. E aí eu falei, isso está demais, né? Aí eu senti que realmente a gente estava sendo expulso da casa, né? Quando foi de manhã cedo eu falei para a minha companheira, vamos dar uma olhada se tem o que eu vi, porque eu vi um monte de aranha. Quando a gente abriu a porta, estava cheio de aranha, era muita aranha, era muito assustador. Aí nós pegamos uma, fomos até o Instituto Butantan com ela para saber se ela era perigosa, né? E aí a pessoa falou o que era, né? Aquele tipo de aranha, explicou direitinho para a gente, né? Para a gente poder se prevenir, né? E tinha criança, né? E mesmo você estar dormindo lá, né? E ser picado por alguma coisa que você não sabe o que é, você tem que saber se defender para continuar com esse corpo físico. E quando a gente voltou não tinha mais nada, né? E depois não apareceu também. Mas aí eu falei para ela, olha, está na hora de a gente ir embora daqui e deixar, né? Não tem, a gente não é bem-vindo aqui, não é bem quisto, né? E nós foi mudar para uma outra casa, né? Essas experiências foram experiências meio marcantes na minha vida. Meu nome é Jucirene Alves. Eu morava no garimpo, né? Que eu ainda estou no garimpo até hoje, aqui na divisa do Suriname com a França, né? Aí nesse tempo, já está com uns 3 anos atrás. Aí tinha as currutelas. As currutelas é um barraquinho para colar e as currutelas de garimpo, né? Que é cabaré, é tudo. Aí eu fui, né? Tenho 3 filhos. Nesse tempo eu era casada com um rapaz. Esse rapaz também gostava de cabaré, né? Aí quando foi um dia, eu fui atrás dele, né? Aí peguei um facão, uma espingarda que eu tinha coragem pra caramba. Eu andava de noite, eu era mulher muito corajosa. Desde esse dia, né? Desse dia então pra cá eu não ando mais de noite, não. Aí eu fui, né, pro rumo da currutela, abaixo dos 20 minutos dentro do mato, mata virgem mesmo. Aí fui, era de costume eu ir. Tá bom, aí eu fui, né, com isqueirinho, tudo, a lanterna de pilha nova. Aí fui, chega lá, descer um sambinha por lá, mas um menino, né. Aí eu voltei. A minha Valença era perto. Era perto assim, da onde eu via a visão, era perto do cabaré, que eu ainda estava escutando a zoada do cabaré. Eu desci assim no baixo, quando chegou perto de uns barracos velhos, que eu ia passando, né, dos colegas meus que já tinham se mudado, só tava o barraco velho, que eu fui alumiar, a lanterna não deu mais fogo.
Aí eu peguei, bati a lanterna e nada. E aí eu digo, meu Deus do céu, essa lanterna com a pilha novinha e não deu mais fogo. E aí eu digo, mas eu tenho isqueiro. Aí eu comecei indo na estrada da 44, aqui tem uma moto chamada 44. Na estrada da moto, eu digo, vou bater no meu barraco, aqui no garimpo é barraco. Aí tá bom, quando eu dei umas 3 piscadas assim com o isqueiro, que eu olho, tá lá aquele homem, bem no esteio do meio, agarrado, com a mão para cima agarrado, com a perna escorada no esteio, uma perna no chão e outra assim. Aí eu olhei, eu digo, rapaz, eu não queria acreditar, porque o pessoal dizia assim, não existe fantasma, isso aí não existe, a visagem. E também as histórias dos meninos era que o medo a gente fazia o tamanho que a gente queria. Eu já disse que eu não corro. Aí eu cheguei para perto. Aí eu alumiava o isqueiro, botava o isqueiro assim pra cima, tá lá o homem vestido de uma camiseta branca e uma bermuda branca desse jeans. De primeiro tinha um jeans branco que a gente cortava assim com a tesoura e não fazia a bainha embaixo, desfiadinho. Eu enxergava tudo, o homem um moreno com o cabelo bem liso. E aí eu alumiava que o isqueiro ficava quente. O homem lá, tesudinho, me olhando. Era a alma mesmo ao vivo, um falecido. Menino, eu corri para trás, que se eu me tacasse num pau daquele ali, eu me esborrachava todinha. Então, eu voltei para trás e passei a noite todinha, né, sentado num cabaré com o pessoal dançando e eu sentada lá toda me tremendo. Aí foi que eu falei para a mulher que o que foi que eu vi para ela me dar uma rede para me dormir. Aí umas 4 horas já. E aí eu dormi, eu passei a noite. Eu tenho 47 anos. Eu não ando de noite de jeito nenhum, porque o que eu vi, eu nunca me esqueci. Parece que eu tô vendo hoje ainda. Boa tarde, Feliciano. Aqui é a Juliana de Brasília. Eu quero dar o meu relato. O que aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás. Eu estava em casa com o meu namorado, já era à noite. Ele trouxe a cachorrinha dele, que sempre vem ficar o dia aqui comigo. E eu estava me despedindo dele, já era à noite já. Ele ficou a tarde todinha aqui comigo, já era noite. Aí ele colocou a cachorrinha dentro do carro, entrou dentro do carro e eu fiquei do lado de fora, né? De repente, do nada, a cachorrinha olhou para o meu lado. Ela olhou assim, os olhos, fixamente. E de repente ela começou a rosnar. E depois começou a latir. Meu namorado olhou assim, ele percebeu. Eu também percebi, mas eu na hora nem me toquei. Me despedi deles, fui dormir. No outro dia, quando estava amanhecendo, era mais ou menos às 6 horas da manhã. Eu acordei com um barulho de palmas no meio da sala da minha casa. Detalhe, eu moro sozinha, não tinha mais ninguém dentro de casa, só eu. Aí imagina o susto que eu tive, né? Porque isso já tinha acontecido há 3 anos atrás. Barulho de pisão no meio da sala e dessa vez foi barulho de palmas. Saí para ir olhar, não tinha ninguém. Aí o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e eu orei todos os salmos que estavam ali. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 67, 43. E pedi a Deus que levasse aquela alma que tivesse ali perdida, sabe? Aí saí de casa, fui resolver minhas coisas, fui para casa do meu namorado e contei para ele o ocorrido que tinha me acontecido. Que eu tinha ficado muito assustada. Aí ele falou, isso aí tem alguma coisa a ver com a cachorrinha, não lembra? Que ela ficou rosnando, latindo. Aí eu falei, é mesmo. Foi muito assim estranho, né? Porque a cachorrinha viu alguma coisa do meu lado. Eu não via nada, nem ele. Mas ela viu. E foi uma experiência bem cabulosa. No dia mesmo, eu fiquei com muito, mas muito medo. Porque não é a primeira vez que me acontece um fato sobrenatural. Eu já tive várias experiências. Bom, mas esse é o meu relato por hoje. Abraços
e fica com Deus. Esse relato que eu vou contar aconteceu na minha adolescência, não comigo, aconteceu com meu primo, né, meu primo de primeiro grau. Estávamos na pré-adolescência e ele entrou numa fase, ele começou a curtir rock metal. Naquela época era disco de vinil, então ele comprava disco de vinil de rock Iron Maiden, né, todos esses rocks pesados, né. E eu ficava um pouquinho assustada, porque eu sempre fui muito medrosa, né, mas, enfim, né, era o que tinha. E o meu tio, querendo agradar ele, até porque eles não tinham uma relação assim muito próxima, né, embora vivessem na mesma casa, mas era uma relação de pai e filho bem distante. Meu tio, querendo agradar ele, meu tio comprou um crânio. Achou um crânio numa loja, não sei, eu acho que foi numa loja que vendia essas coisas bem pesada, de rock, né? Era na Zona Sul, e na Zona Sul tinha uma loja disso, numa galeria. E meu tio comprou um crânio. Um crânio, não era um crânio de adulto, nem um crânio de criança. Era um crânio médio, não era... Era um crânio de plástico. Mas, o que aconteceu? O meu primo começou a ter sonhos, começou a ter paralisia do sono. Hoje eu sei que é paralisia do sono porque, pelo que foi contado na época, né? Ele começou a ter pesadelos, né? Começou a ouvir vozes, ele falava muito sozinho, assim, coisas sem nexo. Ficou muito perturbado, ia mal na escola, né? Via vultos, e as coisas aconteciam no apartamento da minha tia e era bem estranho. E a minha tia levou ele no médico, e todas as vezes que ele levava ele no médico, o psiquiatra mandava ele fazer alguns desenhos e apresentava para ele uma carteira cheia de canetinhas coloridas, folhas, né, para ele desenhar. Só que toda vez que meu primo desenhava, ele fazia desenhos de monstros, que é o que ele via, e usava a canetinha preta. Então ficou uma coisa assim bem macabra mesmo. Ele começou a falar para minha tia, que estava ouvindo umas vozes pedindo para devolver a cabeça. Aquela voz que dizia: devolve a minha cabeça, devolve a minha cabeça. E a minha tia, lá da época que ela frequentava lá o centro, e eles falaram que a pessoa, o dono daquele crânio, estava pedindo para devolver, e tinha que devolver meia-noite no cemitério, acender vela, fazer uma reza e devolver. Falar: estou devolvendo. E foi isso que eles fizeram. Eu lembro que meu primo ele já estava muito mal, ficando maluco já, tomando remédios fortes, e tiveram que fazer isso. Então, meia-noite, meu tio levou, devolveu, fizeram todo o passo a passo que foi orientado, e meu primo imediatamente ficou bom. Ele se desfez de tudo aquilo, né, de todos aqueles discos de vinil de rock, aquelas roupas, aquelas coisas. E foi uma experiência bem marcante. Então esse é o meu relato. Um abraço, fica com Deus e obrigada aí. Meu nome é Fabiane, eu tenho 42 anos e moro na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Essa história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2019. Era um sábado de inverno, isso era por volta de umas 4 horas da tarde. Eu precisava ir numa cidade vizinha que se chama Canoas para ir na casa de um casal de conhecidos meus para buscar um material com eles que eu precisava. Então, me desloquei até o apartamento deles, peguei o que eu precisava, fiquei lá por volta de uns 15 minutos, meia hora, e quando eu decidi vir embora, o casal me pediu uma carona até um determinado lugar da cidade, onde era meu caminho que eu tinha que passar. Os dois então entraram no meu carro, o rapaz do meu lado, no banco do carona,
e a moça atrás dele no banco de trás. Deixei eles no lugar que eles pediram para ficar e logo acessei a BR-386, que é o caminho que leva até a cidade onde eu moro, que é a Nova Santa Rita. Quando eu começo a andar, coisa de 500 metros do que eu pego a estrada e o carro ganha um pouquinho mais de velocidade, eu percebo que a moça que eu dei carona tinha deixado um pedacinho do vidro traseiro aberto, o que estava fazendo muito barulho de vento dentro do carro. E como os vidros traseiros do carro não são elétricos, somente os dianteiros, eu pensei em parar no primeiro refúgio que eu encontrasse para descer e fechar o vidro, porque eu ainda tinha mais uns 15 quilômetros ainda de estrada pela frente e aquele barulho estava me incomodando. Então foi o que eu fiz. Menos de 1 quilômetro na frente tinha um refúgio. Eu parei no refúgio, desci do carro, fiz a volta por trás, abri a porta e fechei o vidro manualmente. Quando eu retornei novamente para dentro do carro, que eu sentei em frente ao volante, eu senti na minha cabeça como se alguém dissesse muito forte assim: sai daí agora. E no mesmo momento eu senti um pavor imenso. E a primeira ideia que me veio com aquela informação que eu não sei se eu ouvi uma voz, foi dentro da minha cabeça, eu não sei explicar, mas alguma coisa me dizia: sai daí agora. E aquele pavor tomou conta de mim. Eu achei que iria acontecer um acidente, um carro desgovernado, alguma coisa, ou até um assalto. A primeira coisa que eu pensei foi realmente num acidente num carro desgovernado, porque é uma rodovia muito movimentada. Então eu liguei o carro e automaticamente a primeira coisa que eu fiz foi olhar no retrovisor do para-brisa para começar a acessar a rodovia, no que o carro começou a andar no acostamento. O primeiro espelho que eu olhei foi o retrovisor do para-brisa. Foi quando, a uns 80 metros de mim, eu vi se formar uma fumaça muito escura, muito negra. Essa fumaça, ela se juntou e ela se transformou na silhueta de um homem. Mas o homem era muito alto, era muito grande, era coisa de mais ou menos entre 3 e 4 metros de altura. E esse homem, essa silhueta em forma de homem, que era uma fumaça preta, começou a correr na minha direção. Nisso eu olhei o retrovisor da porta lateral, porque eu me assustei muito. O acostamento estava acabando e eu queria logo conseguir acessar a rodovia, então eu estava esperando os carros passarem para mim poder achar uma brecha para mim entrar com o meu carro na rodovia. Nisso o acostamento foi acabando e eu tive que ir reduzindo a velocidade um pouco, porque eu não conseguia acessar a rodovia, era muito movimento. Então eu segui olhando no espelho e vi que aquele homem seguia muito rápido, continuando correndo na minha direção, muito rápido. Aí, como ele estava mais perto, eu consegui ver as pernas dele se moviam, né, no movimento que uma pessoa corre, mas não encostava no chão. É como se ele tivesse as pernas só mais ou menos até um pouco abaixo do joelho. Ele tinha o corpo, ele tinha braços, ele tinha cabeça e ele tinha as pernas como se fosse só um pouco até abaixo do joelho. Ele fazia toda a movimentação de caminhar, eu via as coxas dele mexendo, mas ele não tocava o chão. E quanto mais perto ele chegava, eu via que ele era muito grande. Como eu disse, em torno de 3 metros a 4 metros de altura. E eu fui ficando apavorada, porque eu não conseguia acessar a rodovia e ele ia chegando perto. Foi então que passou um caminhão e eu consegui, logo atrás desse caminhão, acessar a rodovia. Então eu segui
olhando pelo retrovisor do para-brisa, e todo o tempo em que o acostamento ficava no meu campo de visão, eu via que ele continuava correndo atrás do carro, no mesmo sentido que eu estava indo. Foi quando, depois de uns 2 minutos, a rodovia ela fez uma curva bem leve assim, eu não consegui mais ver ele. Mas, pessoal, eu fiquei muito apavorada. Muito, muito, muito apavorada. E eu acredito ser alguma entidade ou algum espírito que ficava ali na rodovia, vítima de algum atropelamento, de alguma coisa. Não sei se estava procurando ajuda ou se queria fazer algum mal mesmo. Mas uma coisa que me surpreende também foi o aviso que eu tive assim que eu sentei no volante para mim sair dali. O medo muito grande que eu senti antes mesmo de ver qualquer coisa se aproximar. E eu confesso para vocês que eu cheguei em casa muito apavorada mesmo. Então, pessoal, esse aí também foi o meu relato. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Meu nome é Jusirene Alves. Quando eu era pequena, ainda me lembro que se fosse hoje, minha mãe morreu. Eu fui criado por um senhor, meu pai é adotivo. Ele comprou um sítio. Minha madrasta já tinha dito que apareciam as coisas, mas eu era criança, eu não me ligava muito nessas coisas. Até que um dia, no Maranhão, eles faziam assim, umas casinhas, uma ripinha, umas varinhas para botar o barro, uma casa de ubino, sabe? De palha. Aí nós era pobre nesse tempo, tá com muitos anos, eu era criança nesse tempo, eu tinha uns 8 anos. E aí tá bom, meu pai era pescador, gostava de pescar. Ele me disse que uma vez na beira do rio, né, ele pescando na frente desse mesmo sítio que ele faxeava de noite, lá tinha uma duna de areia. Ele disse que ele olhou e ele viu uma noiva, uma mulher toda de branco, com um véu na cabeça, né? Era uma noiva. Ele viu e ele contou pra nós. Nós ficamos com medo, mas aí, como nós era criança, né? Aí eu, como não tinha mãe, né? Minha mãe já tinha morrido, fazia já anos que minha mãe já tinha morrido, né? Que eu nem conhecia ela. Aí botaram minha rede bem pertinho assim, da casa envarada, antes de botar o barro, que no outro dia era que eu botar o barro para fazer as paredes. Quando eu olho, a lua tava clara, né? E aí que eu olho, tá lá aquela senhora gorda, com vestidão branco, com cabelo grande, viu? Ela tava alta do chão e ela tava me olhando. Rapaz, e quando eu vi aquele negócio, eu corri desesperadamente e falei pro meu pai. Só que meu pai não acreditou. Depois botou eu pra me deitar, né? Eu criança, eu fiquei morta de medo. Botei a rede por cima de mim, né? Que nesse tempo a gente dormia na rede. E aí eu nunca me esqueci. Bom dia, Feliciano. Eu chamo Rodrigo, moro na cidade de Mãe do Rio, estado do Pará. Esse caso aconteceu quando eu estava em Castanhal, que também é um município do Pará. Eu e minha esposa fomos passar um final de semana na casa da minha mãe. Eu fui tomar banho, aí peguei a toalha, peguei os itens, né, que eu ia utilizar no banho. Era de dia, não era noite. Aí quando eu concluí o banho, quando eu estava me enxugando já para sair do banheiro, eu percebi um movimento no lixeiro do banheiro, onde joga ali os papéis, né? É de pedal, o lixeiro era de pedal. Aí eu vi levantar sozinho. Aí eu observei aquilo, fiquei encabulado. Como assim esse negócio está levantando sozinho? É aquele pedalzinho, né, que a gente pisa e levanta a tampa. Aí eu saí do banheiro, falei pro povo que tava todo mundo na cozinha. Aí eu disse: vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer aqui no banheiro.
Aí a minha mãe perguntou: o que foi, meu filho? Eu estava me enxugando, já me preparando para sair do banheiro, e a tampa do lixeiro levantou sozinha. Aí a mamãe ficou assim, franziu a testa assim: ah, que estranho. Aí eu disse: nessa casa tem coisa esquisita aqui. Aí a minha tia relatou também que uma vez ela estava sozinha na casa. A mamãe não estava, acho que estava viajando. Elas moram juntas, minha mãe e minha tia. Ela estava sozinha na casa e também morava um primo meu, filho dessa minha tia. Ele tinha saído para uma festa. Aí ele disse que ia chegar tarde em casa, mas nessa noite ele não retornou. Aí o que aconteceu? Ela estava deitada, acho que lendo a Bíblia dela. Aí ela ouviu destrancando o cadeado, porque a casa tinha um pátio, só que a casa era toda fechada, toda murada. Tinha um portão que dava acesso para a rua. Aí você abria os cadeados desse portão, entrava no pátio e abria a porta para entrar na casa. Aí ela ouviu destrancando o cadeado. Aí, o Fabrício está chegando, que é o nome do filho dela, né? Ela pensou. Aí abriu a porta, bateu os pés, como se estivesse tirando poeira, e ela perguntou: Fabrício? E ninguém respondeu nada. Aí foi caminhando para o quarto dele, né? Aí ela abriu a porta, estranhou porque ele não respondeu nada. Aí ela foi caminhando atrás. Aí quando ela abriu a porta do quarto dele, não tinha ninguém. O quarto estava todo escuro. Ele não estava lá dentro. Ela ficou assustada. Abriu o portão, abriu a porta. Ela olhou dentro da casa, não tinha ninguém. Estava um completo vazio, só ela que estava lá. E isso aconteceu 2 vezes com ela. Já minha mãe disse que não viu nada de anormal lá dentro, só eu e a minha tia. Meu sobrenatural sempre foi muito... Eu sempre fui muito sensível, né? Ultimamente nem tanto, mas quando eu era criança, mais. Quanto mais jovem, mais sensível você é. E aconteceu o seguinte, isso foi em 2012. Minha amiga tinha comprado uma série. Eu morava na casa de cima com a minha mãe e meu pai, e embaixo morava minha avó e minha tia. Lembrando que na casa da minha avó tinha a parte da frente, onde tinha o portão pra gente entrar, e a parte de trás da casa, que em cima dela já era outra casa. Esse terreno aonde estava a casa dos meus pais, a casa da minha avó, não foi nada antes, era barro antes, era floresta, porque era uma moça que a minha bisavó era amiga dela, que cedeu o terreno para ela construir. Os filhos nasceram, cresceram, construíram ali. Foi no dia de semana, a gente foi na minha casa pra gente assistir a série, um DVD que ela tinha comprado. Só que, cara, não tinha ninguém em casa e começou a chover. Eu falei pra minha amiga: pô, me ajuda a levar a roupa da frente para trás da casa, que era tampado. E a minha avó tinha o costume de colocar um lençol na entrada da parte de trás da casa, para evitar que os bichos entrassem ali, entendeu? Tinha muito gato andando por ali, enfim, que ali ficava as coisinhas dela. E na hora, cara, que eu fui tirar o lençol para dar espaço para pôr as roupas, porque tava chovendo, na hora que eu abaixei o lençol, tinha uma menina parada na minha frente. Ela, cara, ela tinha em torno de uns 9 anos de idade. Ela era muito branquinha, sabe? Mas eu só consegui ver porque foi muito rápido, foi em questão de segundos. Mas foi o que virou uma fotografia na minha cabeça. Tipo, da cintura pra cima. Nunca procurei saber. Depois daquele dia ficou por assim mesmo. Não procurei, porque o que acontece? Na hora que acontece, você não sente medo. Mas depois que você para pra pensar que a sua cabeça volta, você começa a perceber: cara, o que foi isso? Começa as perguntas, e você começa a se perguntar o que aconteceu.
E é isso, ela tinha um cabelinho preto, batidinho no meio, e ela tava parada na minha frente olhando pra minha cara. A questão que algumas pessoas conhecem, outras não, em que espíritos malignos, eles costumam a se disfarçar de criança, disfarçar de ser de luz. Gente, é o seguinte, se acontecer alguma coisa com alguma criança ali, eu não sei. Em outro caso que aconteceu comigo também. Dessa vez eu fui sozinho para Castanhal, minha esposa ficou aqui em Mãe do Rio. Eu fui fazer uma prova de um concurso público, que seria lá em Castanhal a prova. Aí eu estava dormindo na sala da casa, e nessa casa tinham 3 quartos. Meu primo estava no quarto dele, minha tia no dela e minha mãe no dela. Aí eu estava meio sem sono, mas eu estava sonolento, mas eu estava acordado. Aí de repente eu ouvi 3 batidas fortes na porta, muito forte, alguém esmurrando perto de mim. Eu pulei do susto que eu levei. Aí já fiquei alerta, o que está acontecendo? Aí eu olhei e tal, a janela estava aberta. Se fosse gente aqui, os cachorros tinham corrido para cima. Nós tínhamos 2 cachorros lá nesse tempo. Aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, isso aqui é coisa esquisita. Aí eu liguei as lâmpadas da casa, olhei, a casa era grande. Olhei, fui na cozinha, nada. Aí eu já fiquei com o coração acelerado, né? Fiquei com medo, é lógico. Aí eu, meu Deus do céu, essa casa não é legal para se morar. Aí no outro dia eu comentei com o pessoal de casa e relatei, né, o que foi que aconteceu. Eles foram com o dono, a minha mãe foi com o dono da casa, foi perguntar alguma coisa, né, do tipo e tal, se isso já vinha acontecendo, se ele sabia de alguma coisa, se vinha acontecendo com outros moradores, né. Aí ele disse que ocorreu uma fatalidade lá. Um cara foi assassinado lá dentro. E parece que esse cara era traficante ou devia drogas, dívida de drogas, né, para traficante, e ele foi eliminado lá dentro da casa. Aí talvez seja por isso, né? Bom, e esse foi o meu relato. Valeu, obrigado por terem me ouvido. Bom dia, Feliciano, aqui é a Ju de Brasília. Eu queria falar novamente um relato que aconteceu comigo ontem à noite, sábado. Eu tô até agora com medo, tô até agora apavorada. Eu tava aqui em casa, deitada na cama, junto com meu namorado. A gente tava deitado na cama vendo televisão. Já era umas 10 horas da noite. Eu tava vendo televisão, um seriado que tava passando, e ele tava com o celular, assim na cara, vendo uns negócios de futebol. Aí, de repente, eu vi na tela da televisão uma sombra de um homem. Parecia que estava encurvado, que estava se levantando e ficando em pé na frente da televisão, uma sombra preta. Quando eu vi aquilo se manifestando na frente da televisão, chega, dei um pulo para trás. Aí eu falei com o meu namorado do lado, eu falei, Disney, você tá vendo isso? Tá vendo isso? Ele falou, o que foi? Você não viu o que eu vi? Eu vi uma sombra de um homem ficando em pé na frente da televisão. O quarto estava escuro, tipo assim, escuro, que a gente não tinha acendido a luz, e estava deitado na cama, eu e ele. Eu estava vendo televisão e ele estava com um celular na mão, vendo um negócio de futebol. Só que ele não viu, que ele estava com os olhos fixados na tela do celular dele, mas eu vi. Eu fiquei nervosa. Eu falei pro meu namorado que eu estava com medo de ficar em casa. Aí ele apagou as luzes e a gente começou a fazer oração, porque meu namorado entende dessas coisas também. Ele falou para mim essa história que quando ele era criança, a mãe dele levava ele e os irmãos dele para o centro de macumba. Aí ele fala para mim que também já aconteceu coisas sobrenaturais na casa dele, com o irmão dele, que já viu algumas coisas, tanto é que tem medo, mas tanto medo que até
dorme de luz acesa, não dorme de luz apagada nenhuma. Porque eu fiquei com medo danado, porque você tá ali com seu namorado, deitado na cama, vendo TV, e de repente você vê tipo uma sombra de um homem na tela da televisão, parecia que estava tampando a tela metade. Era uma pessoa de estatura mediana, acho que de 1,60 m, 68, mas deu para ver perfeitamente uma sombra escura de uma pessoa. Nossa, tô com medo até agora. Isso porque foi só um fato que aconteceu aqui na minha casa. Outros fatos já aconteceram também, mas logo eu irei relatar a vocês. Um abraço a todos aí do canal. Oi, Feliciano e todos do canal. Bom, eu tenho um relato sobrenatural para compartilhar com vocês. Neste dia, eu estava na minha sala, eram mais 11 horas da manhã, e quando eu olhei para a cozinha, eu vi um homem, semelhante ao meu marido, né? Na pia, escorado na pia, acho que ele estava lavando a mão ou algum copo, e eu, muito cansada na cadeira, disse assim: Afonso, traz água para mim, eu estou com tanta sede. Aí, de repente, aquele homem saiu em passos na direção do fogão, eu acho, ou da geladeira. Foi quando eu perdi ele de visão. Eu fiquei esperando o copo de água. Esperei 5 segundos, 10 segundos, aí repeti: Afonso, traz água para mim. Poxa, tu tá aí na cozinha, traz água para mim. Me dá um pouco. E sempre quando eu pedi, ele trazia. E nesse dia ele não trouxe. Aquilo me assustou. Eu vim ver o que era que ele estava fazendo aqui na cozinha. Quando eu cheguei aqui na cozinha, não tinha ninguém. Daí eu fui olhar para fora da casa. Ele estava bem distante, na lateral da casa, a uns metros para frente, olhando o celular. E eu reclamei com ele, disse: Poxa, Afonso, o que você fez para não me dar um copo de água, hein? Pulou a janela. Ele disse: Mas tu não pediu água para mim, não. Eu disse: Pedi, sim. Ainda fiquei chateada, né? Porque ele não levou. Aí eu pedi, sim. Eu pedi água para tu. Tu não saiu pela porta. Tu pulou a janela. Ele disse: Não, Juliette, eu não fiz isso, não. Tu acha que eu ia fazer isso? Aí, tá. Passou. No mesmo momento, eu entendi. Eu senti uma coisa ruim dentro do meu coração. Percebi que aquilo não era humano. E, incrivelmente, eu senti que aquilo era um aviso. E que aquilo era um espírito que podia estar até vagando na minha casa. E senti uma sensação muito ruim nesse momento. E eu me lembro bem que 10 dias após, o meu marido bateu o carro, deu perda total no carro. Depois, passou uns meses, ele comprou outro. Aconteceu de novo, deu perda total no carro. Ele bateu o carro e deu perda total. Nós, hoje em dia, não vivemos mais juntos. E sempre eu me lembro desse espírito. Eu acho que aquilo não era coisa boa, não. E aproveitando esse momento de relato, aconteceu outro, dentre muitos outros. Esse também eu achei interessante e incrível, porque eu tenho ainda uns 20 pires dentro da minha casa. E dentro desses, no meio dos 20, tinha 2 que eram diferentes, transparentes. Meu marido estava aqui na pia, fazendo um café. Eu estava com a minha mãe, minhas irmãs, na frente da casa. A gente escutou só o barulho. Aí nós dissemos: eita, o Afonso derrubou uma xícara lá, quebrou alguma coisa. Quando a gente viu, ele chegou com os 2 pires quebrados. Ele relatou pra gente que os pires voaram
no meio da cozinha e quebrou nos pés dele. E eu disse, como se esses pires eles ficam no meio dos outros que são de esmalte. Esses dois eram transparentes. Como esses dois pires transparentes iriam sair do meio dos outros que eram mais pesados e voar e cair assim nos teus pés. Ele disse, eu juro que esses pires saíram do lugar e quebraram nos meus pés. E eu acreditei, porque eu já vi objetos se moverem dentro da minha casa, né? E isso vai ficar para outro conto. Mas eu acreditei nele porque ele é cético, ele não gosta muito desses assuntos. E esse é o relato que eu tenho para contar. Hoje em dia a gente não vive mais junto. Esse é o relato que eu gostaria de compartilhar. Boa noite a todos. Boa noite, Feliciano. Boa noite a todos. Eu vou contar um relato que eu ouvi quando criança. Quando reunia a minha mãe, a minha avó, meu pai, uma comadre da minha mãe, eles começavam a contar casos, né, de assombração. E eu amava ficar ao lado ali para ouvir, apesar do medo, mas gostava e gosto até hoje. A madrinha da minha irmã, comadre da minha mãe, contou um fato seguinte. Um rapaz estava vindo da casa da namorada. Ele foi para a casa da namorada e ficou lá, e depois caiu um temporal, um pé d'água. E a chuva não parava de jeito nenhum, ele foi dando a hora, e ele falou, vou embora. Aí ela, não, eu vou falar com meu pai, você vai dormir aqui. Ele falou, não, eu vou embora, vou dormir não. Aí quando estava esperando, a chuva não passava, aproximou a meia-noite. Aí ele falou, não, eu vou embora. Aí montou no cavalo e disparou debaixo daquela chuva. Aí quando ele aproximou de uma porteira, ele desceu do cavalo para abrir a porteira. Aí ele ouviu um choro de criança, um choro de bebê. Aí ele ficou procurando, falou, mas bebê aqui essa hora, que é isso, gente? Aí procurou de trás de uma moita. Ele viu um bebê enrolado num pano e chorava muito. Aí ele falou, meu Deus do céu, que absurdo, como é que pode alguém deixar um bebê aqui abandonado debaixo desse temporal? Aí pegou o bebê atravessou o cavalo, né? Abriu a porteira, atravessou o cavalo na porteira e pegou o bebê, montou no cavalo de novo e foi devagarzinho, brincando com o bebê. O bebê parou de chorar. Aí ele, nossa, eu vou levar, vou falar com minha mãe pra gente criar, porque tá abandonado, não tem ninguém, então eu vou falar com minha mãe pra gente criar esse bebê. Aí foi brincando com o bebê, e o bebê dando risada. Num dado momento, deu um relâmpago que clareou tudo. Aí na hora que deu aquele relâmpago, ele brincando com o bebê, ele olhou para a boca do bebê, o bebê dando risada, os dentes do bebê enormes. As presas pareciam presas de leão e de tigre. Aí quando ele viu aqueles dentão na boca de um bebê recém-nascido praticamente, ele jogou o menino para trás e meteu espora no cavalo e saiu correndo. Aí corre, pedindo, clamando a Deus, o que é aquilo, e correndo. Aí, num dado momento, ele aproximou de outra porteira, aí ele viu um rapaz encostado na porteira. Aí ele desceu do cavalo, falou, não rapaz, beleza cara, beleza, o que você tá fazendo aí? Falou, não, tô aqui de boa. Ele falou, nossa cara, foi até bom ter te encontrado aqui. Nossa, passei um medo ali agora, rapaz, que aperto que eu passei. Aí o cara, o que foi que aconteceu? Ele falou, eu achei uma criança enrolada num pano, jogado atrás de uma moita, o bichinho chorando, desesperado. Eu peguei o bebê e falei, nossa, vou levar para minha mãe e a gente cria o bebê, né? Já que não tem pai nem mãe, a gente vai criar. Aí o rapaz falou, sério, rapaz? Puxa vida, quem tem coragem de fazer uma coisa dessa? Ele falou, pois é, rapaz, isso aí não é o pior, não. O pior é que eu vim atrasando o bebê e no momento deu um relâmpago e clareou tudo. Quando eu olhei na boca do bebê, rapaz, uns dentão enorme. As presas pareciam presa de tigre. Aí o rapaz falou, você tá brincando, rapaz? Ele falou, não, é sério.
Tô falando sério. Eu joguei o menino pra trás, aquilo não era bebê não, rapaz, aquilo não era o capeta, só pode. Aí o cara foi, sério mesmo, sério. Aí num dado momento o rapaz deu uma gargalhada e olhou para ele e perguntou assim: ei moço, por um acaso os dentões eram assim? Na hora que o rapaz mostrou os dentes, deu um outro relâmpago e ele viu os mesmos dentes que estavam na boca do bebê, estavam na boca do rapaz. Aí a porteira já estava aberta, ele subiu no cavalo, meteu a história no cavalo e saiu correndo novamente, corre, até que chegou em casa. Aí chegou em casa, desceu do cavalo, mãe. A mãe dele veio, abriu a porta. O que foi, meu filho? Ele falou assim: apaga as luzes. Porque, segundo essa comadre da minha mãe, quem vê fantasma, quem vê assim, essas visões, né, não pode ver claridade. Aí a mãe dele foi, apagou o lampião, ele foi pro quarto, deitou e dormiu. Aí a mãe dele também não perguntou nada na hora, não. Aí no outro dia de manhã, aí foi e contou para a mãe dele o ocorrido. Aí a mãe dele falou: meu filho, você tem que parar de ficar andando à beira da meia-noite. Meia-noite é a hora dos mortos, é a hora que você pode ver qualquer coisa que vai te assustar. Aí ele falou: mãe, a partir de agora eu vou vir mais cedo da casa da minha namorada. Então, gente, esse é o meu relato, espero que vocês gostem. Porque eu vou confessar, quando eu ouvi, eu fiquei com muito medo. Gostei muito de ouvir, mas fiquei com muito medo. Mas eu espero que vocês gostem também. Boa noite a todos. Olá, bom dia. Eu vou dar um nome fictício de Marisa. Esse relato aconteceu comigo há uns 5 anos atrás. E eu tinha acabado de me converter e eu antes de me converter, eu via muitas sombras, muitas coisas ruins dentro de casa, né? E depois que eu me converti, ainda continua acontecendo, mas com menos frequência. E eu não tinha mais tanto medo como eu tinha antes, porque eu já me sentia protegida, guardada por Deus. A gente sempre teve animais domésticos em casa, sempre. Meu filho estava com 2 anos e eu peguei esse filhote de gato, que eu peguei até na casa da minha irmã. Mas é que nem eu disse, eu sempre tive convivência com animais. Esse foi diferente de todos. Não gostava que eu pegasse nele, não olhava que nem os outros animais, sabe? Ele olhava para mim como se estivesse sempre me observando. Então eu só cuidava dele e tratava ele bem. E teve uma vez que eu estava dando peito ao meu filho. Quando eu acordei com uma coisa arranhando no meu peito. Quando eu fui ver, ele tinha deitado em cima do rosto do meu filho e ele que estava mamando no meu peito e ainda arranhando no meu peito. Eu tomei um susto tão grande com aquilo que eu peguei ele e lancei ele para fora da cama. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça: meu Deus, que negócio estranho, meu Deus. E aí eu falei assim: não, esse gato não é normal, tem alguma coisa muito estranha nesse gato. Mas aí eu não sou do tipo que maltrata nem que abandona. Eu orei, entreguei a Deus e achei estranho. Teve uma vez de madrugada que eu levantei. Eu percebia que a porta do quarto do meu filho estava um pouco entreaberta, estava uma fresta assim aberta. E não era para estar assim. Não era para estar assim, era para estar toda fechada, porque a porta tinha trinco, tinha fechadura, tudo bonitinho. Eu fechava normalmente a porta do quarto. A janela do quarto estava fechada, eu vivia fechada, para não entrar poeira, essas coisas, né? Então não era, só tinha eu, meu filho e o gato. Meu filho não alcançava a fechadura. Quando eu fui abrir a porta do quarto, o gato me viu, tomou um susto. Ele estava deitado como uma pessoa em cima da cama, com a cabeça no travesseiro e o corpo meio esticado. Eu tomei um susto tão grande. Eu falei assim: meu Deus, como é que isso? Como é que ele abriu a porta desse quarto? Eu chego, me arrepiei agora. Quando ele me viu, ele me olhou com um olhar de assustado. Ele regalou o olho e continuou imóvel, me olhando. Gente, acredite, o quarto do meu filho, o quarto estava escuro, né? Tava com a luz apagada.
o quarto do meu filho é azul e tem um hexágono branco perto do teto, perto do forro. Acredite, saiu uma luz branca, rápida, assim, do gato. Eu vi nitidamente aquilo ali sair do gato e ir para a forma geométrica branca, para se disfarçar naquela forma geométrica branca. Tá entendendo? Eu fiquei e ele ficou parado olhando para mim e aquilo aconteceu na minha frente. E eu fiquei sem reação, parado olhando. Eu não tive coragem nem de tirar o gato, nem de entrar no quarto, da porta mesmo. Eu fechei a porta do quarto e fui pro meu quarto. E eu orei, eu entreguei a Deus, eu falei com Deus. Meu Deus, agora eu entendo porque que ele é assim. Tem alguma coisa, tem um espírito maligno, tem um espírito que está sendo hospedeiro dentro do animal. E quando eu falei de manhã, comentei isso com minha mãe, comentei isso com minha irmã, elas achavam que eu tinha sonhado. Ah, você deve ter sonhado. Isso é maluquice, isso não existe, não sei o que. Gente, olha, a Bíblia fala que uma legião de demônios pediu permissão a Jesus para entrar em 2.000 porcos, e esses porcos se atiraram num precipício, né? Aí eu fiz essa ligação, se eles podem entrar em porcos, ele pode entrar em qualquer coisa, ele pode entrar em cachorro, ele pode entrar em gato. Por isso que eu me sentia tão observada, tá entendendo? Por isso que eu me sentia alguma coisa ruim, por isso que ele se comportava de uma forma tão estranha. Ele continuou convivendo comigo, eu não tive coragem de abandonar, porque assim, não era uma coisa que o gato estava provocando, era uma coisa que o gato estava sendo usado. Então não tive coragem de dar, de abandonar, de bater, de maltratar, de parar de alimentar. Eu não tive coragem. Eu entreguei na mão de Deus, pedi para ele continuar cuidando de mim, da minha família, tirasse aquele espírito perverso dali de perto da gente, que nos protegesse, nos guiasse. A Bíblia fala que o inimigo está ao redor da gente, nos observando, esperando a hora de atacar essas coisas, sabe? Esse gato, infelizmente, foi envenenado, né? E eu enterrei ele, pronto, mas bem depois. E quando aconteceu isso, ele já estava normal. Foi isso, é esse meu relato. Bom dia a todos que me ouvem, bom dia Feliciano, e obrigado por mais uma vez me conceder a oportunidade de contar mais um relato assombrado que aconteceu comigo. Esse caso aconteceu há alguns anos atrás, na época que eu estava estudando para o vestibular. Fazia cursinho e estudava pela parte da manhã, cursinho à tarde e à noite também estudava. Minha rotina era bem puxada. E nessa época em casa, eu morava numa casa grande, lá em Castanhal, e morava muita gente em casa. Eu acho que nesse monte de gente tinha umas 4 crianças. Eu sei que no total eram 12 pessoas. Tinha por volta de mais 4 famílias lá em casa. Minha mãe, comigo com meu irmão, e 3 tias minhas com os seus filhos. Dava um total de 12 pessoas e era muito complicado de estudar lá, de me concentrar, de poder ter um momento ali tranquilo, silencioso, onde eu pudesse me concentrar para colocar meus estudos em dias. Aí eu tive uma ideia de falar com o pastor da minha igreja, da igreja na qual eu me congrego, e pedir que eu ficasse lá na igreja, porque nos fundos dessa igreja funcionava uma antiga escola particular e ela estava desativada. Aí, ou seja, não estava em uso, e era um bom lugar para que eu me concentrasse, estudasse. E eu aproveitei a oportunidade, pedi para o pastor e ele me concedeu o espaço. Aí comecei indo para lá todos os dias. Nessa época eu não trabalhava, eu só estudava. Aí ia para lá
toda tardezinha, por volta das 6, e ficava à noite lá estudando. Era lá que eu tinha paz. Mas essa paz foi quebrada. Começou a acontecer alguns eventos lá estranhos, por assim dizer, né, sobrenaturais, que eu nunca esperaria acontecer numa igreja. Eu não vou falar o nome da denominação para, sei lá, não haja problemas, né? Mas eu já tinha ouvido falar, os mais velhos, né, dizendo que aparece mais visagem, vou usar esse termo bem paraense, aparece mais visagem na igreja do que no próprio cemitério. Aí uma noite eu estava orando já para dormir, já tinha estudado, acho que era por volta de 11h30 da noite, e eu estava sentado no colchonete. Eu dormia no colchonete, estava numa das salas lá, tranquei, mas antes de me trancar na sala para que eu pudesse dormir, eu fiz toda uma ronda ao redor da igreja, ali todo o espaço, e constatei que não tinha ninguém. Aí beleza, fui dormir. Quando eu me deitei no colchonete, comecei a orar, que eu sempre faço uma oração antes de dormir, comecei a orar, a maçaneta da porta começou a mexer freneticamente, forçava a porta, e na hora eu me espantei, não tive como continuar a oração. Me espantei com aquilo, aí me arrepiei todo logo, porque eu sabia que não tinha ninguém ali além de mim. E eu olhei na fresta da porta. Nessa noite estava um luar bonito, era lua cheia, estava bem claro o pátio. Eu olhei pela fresta da porta e não tinha nada. Nada. Aí fiquei assustado, né? Lógico. Aí continuei a oração e pedi para que Deus expulsasse, né, aquele ser que estava ali tentando me atrapalhar, porque foi justamente na hora da oração que começou a incomodar. Aí pedi para que Deus afastasse de mim. Aí confesso que fiquei com medo, tive vontade de voltar para casa. Eu estava a pé, não tinha nenhuma condução e já era quase meia-noite, mas eu segurei a barra e fui dormir. Aí uma outra vez aconteceu com a minha mãe. Ela foi para lá comigo, ela gostava de ir para lá porque ela tinha sossego, que ela gosta de ler os livros dela, os livros da igreja. Aí ela foi comigo. Ela sempre ia algumas noites comigo para lá. Aí eu tinha o costume de levantar 3h45 da manhã para correr, praticar atividade física. Depois eu já emendava na academia. Saía 3h45 da manhã. Fui para uma praça que ficava ali perto da igreja. Aí correndo lá, tal, voltei, ficava no máximo 45 minutos treinando, voltei para a escola. Abri o portão e entrei. Aí a minha mãe me perguntou: Rodrigo, tu que estava mexendo essa maçaneta aqui da porta? Ela já estava acordada lá lendo a Bíblia dela. Não, mãe, estou chegando agora. Como é que eu ia estar mexendo maçaneta? O que foi que aconteceu? Eu estava aqui lendo a Bíblia, aqui junto com os livros também, e essa maçaneta começou a mexer, forçar, empurrava a porta, acho que fazia barulho. Aí eu falei o teu nome, Rodrigo. Tu que tá aí? Não respondeu nada. Aí ela subiu em cima de uma cadeira, que lá, como eu falei anteriormente, era uma escola desativada, e estava todos os acessórios lá da escola, cadeira, mesa, quadro, tudo. Aí ela subiu em cima da cadeira para olhar pelo balancinho da sala e constatou que não havia ninguém lá fora. O pátio estava tudo escuro. Ela até ligou a lâmpada, nada. Aí ela ficou meio ressabiada, né? Como assim? Não era tu? E quem era então? Disse: mãe, já aconteceu esses casos aqui comigo também, eu estando aqui sozinho. Uma outra vez, vou contar rápido para não ficar tão longo o relato. Ela estava dentro da escola. Novamente eu tinha saído de madrugada para correr, se trancou e foi orar. Quando ela estava orando, ela começou a escutar papéis caindo. Ela deixou a igreja toda escura, ela começou a escutar papéis caindo perto dela e um estralo, como se estivesse estralando o dedo, próximo do ouvido dela. Aí só que ela se concentrou, não abriu os olhos e pediu que Deus repreendesse o espírito maligno que estava incomodando ela no momento da oração.
Aí quando ela terminou a oração, ela ligou a lâmpada da escola. Não tinha papel nenhum ali, não tinha nada, somente ela. Boa noite a todos do canal. Bom, pessoal, eu acredito que não é só em casas velhas ou abandonadas que existe acontecimentos sobrenaturais. Comigo, no meu caso, por exemplo, eu moro aqui há 27 anos e sou a única moradora dessa casa. Eu comprei o terreno, construímos e moramos aqui nesta casa. E de determinados em determinados tempos, as coisas ficavam pesadas aqui na casa onde eu moro. Até hoje, pelo menos uma vez ao ano, aconteciam fenômenos sobrenaturais inexplicáveis, porque nunca faleceu ninguém aqui. Um dos fenômenos que ocorreram foi, mais ou menos, os meus 4 filhos ainda moravam comigo. E foi assim, toda vez depois do almoço, a gente tinha um costume de se deitar e eu ouvia um choro feminino vagando aqui do corredor para a cozinha. Toda vez que eu estava deitada, eu ouvia de mulher chorando. Eu chegava a pensar que era uma das minhas filhas. A porta do meu quarto fechada, eu ficava ouvindo. Aí eu pensava assim, meu Deus, será que é a minha filha mais velha? Não vou dizer o nome dela, mas eu pensava, será que ela está com algum problema? Será que o namorado deixou ela? Aí passou uns 7 dias, eu entrei no quarto delas para conversar com elas. E a gente conversando, não comentei com ninguém isso, e a gente conversando, elas disseram para mim, mamãe, a senhora chora depois do almoço, toda tarde? Aí eu disse, não. E a gente ficou olhando uma para as outras com o olho arregalado, porque eu disse assim, vocês também estão ouvindo isso? Vocês também já ouviram esse choro que toda tarde aqui acontece dentro de casa? Um choro de mulher, não é vocês que estão chorando? Porque eu não sou. Aí a gente ficou todas assustadas, né? Porque nós descobrimos ali que não era nenhum de nós. E depois as coisas começaram a ficar mais pesadas, carregadas. Eu ouvia daqui elas falando e brigando dentro do quarto. E eu ia lá abrir a porta e elas estavam dormindo. A minha filha mais velha, inclusive, muito cansada, dormindo, e a segunda também dormindo. Eu ouvia nitidamente pessoas me chamando na frente da casa. Eu ouvia chamar o nome da minha segunda filha também. Vitória, Vitória, Vitória. Vitória, vem cá. E nós começamos assim, ouvindo vozes. A minha filha Vitória chegou a ouvir também eu lá na frente da casa falando e chorando, e ela disse que nesse dia se arrumou toda para ver o que tinha acontecido comigo. Eu ainda estava na rua. Quando eu cheguei, ela perguntou, mamãe, o que aconteceu com a senhora? Eu disse, nada, porque eu ouvi a senhora aí gritando, chamando. Eu me arrumei, me levantei, vesti minha roupa rápido e fui olhar, não tinha ninguém. Eu disse, não, Vitória, eu estou chegando agora. Ela disse, a senhora não veio aqui e depois saiu rápido? Disse, não. Então, como ficou assim, nessa situação de a gente ficar ouvindo vozes. Ela até risada de bruxa, ela chegou a ouvir. E foi passando os dias, a gente se segurando. Foi quando os fenômenos começaram a ficar maior na parte da manhã. Quando uma ia trabalhar, a outra ia para a escola e um ficava dormindo, outro também saía para a escola. Eu ficava só eu e o meu filho menor. E quando era das 6 horas da manhã até as 11 horas da manhã, quadros caíam, xícaras caíam, relógio da parede caía, fazia aquele barulho enorme. Tinha um espírito, alguma coisa, que não deixava eu amanhecer deitada ou dormindo. Certa vez, era 6 horas da manhã, eu estava deitada com meu celular apagado normalmente, né? Não digo desligado, mas apagado, próximo à minha cabeça. E hoje eu sei que era um espírito que me perturbava. Ele não queria que eu dormisse.
Eu acordei, o celular ligou sozinho neste dia e foi direto para um canal espírita. Sem eu mexer, o celular foi sozinho para esse canal e começou a dona do canal falar sobre assuntos espíritas. E eu acordei com aquele barulho e alto, estava alto o volume. Aí foi 6 horas da manhã aquilo. E eu peguei o celular, não sabia desligar, estava atordoada. Eu olhei o canal e eu, meu Deus, o que é isso? Desliguei o celular rápido e fiquei, pronto, não dormi mais. Depois dessa manhã que aconteceu isso, eu comecei a ser cutucada. Ou 6 horas da manhã, porque todo mundo saía para trabalhar, estudar, e eu ficava sozinha. Então eu ficava dormindo até 10 horas. E eu comecei a ser cutucada 6 horas da manhã. 10 horas da manhã, que era a hora que eu levantava. Quadro caía, relógio caía, fazendo aquele porta-retratos. Já caíram 12 porta-retratos. Nossa, fazendo um estrondo enorme. Não tinha como ser gato, como ser vento, como ser qualquer outra coisa. Era uma coisa anormal. Cheguei a ser cutucada aqui no meu braço. Até hoje eu sinto aquela mão que me cutucou. 6 horas da manhã. Quando cheguei a ser cutucada de madrugada, até hoje eu sinto o cutuco, aquela mão na minha perna. Cheguei a ser cutucada na palma do meu pé. Eu já não estava mais suportando, não estava mais aguentando. Eu cheguei a ver vasilha que estava no chão se movendo. Eu cheguei a ver portas se abrindo sem vento nenhum. Inclusive no dia que a vasilha do gato se mexeu, eu olhei para a vasilha, eu estava fazendo meu cabelo, eu olhei para a vasilha e a vasilha estava se movendo. E eu disse: meu filho, você viu isso? Aí ele falou: eu vi, mãe. Eu disse: então não foi, eu não vi sozinha, a vasilha se mexeu mesmo. E a gente ficou quase que gritando. Então foi um período assim de uns 2 meses e mais. Eu falei para o meu esposo, ele não acreditava, né? Foi quando ele viu nessa manhã objetos que os meus filhos colocavam em cima da estante começavam a voar do nada e caíam no meio da sala. Tanto de manhã quanto à tarde a gente ouvia com tampinha de caneta, dadinho, caneta, pedrinha, tudo. Aí a gente escutava aquele barulhinho, pim, no chão. Quando a gente ia olhar, era um objeto. E até objetos que eu nunca vi dentro da minha casa. Era uma coisa inexplicável. Certa noite, eu cheguei a acordar também, com a minha cama sendo empurrada, com tudo. Nossa, foi assim um período muito assustador. Gente, eu cheguei a sair correndo de dentro dessa casa, sozinha, deixando meus filhos as portas abertas para pedir ajuda para minha sogra. Então, foi um período muito, muito assustador em que eu passei, e eu dizia: como isso, se essa casa é nova, nunca morreu ninguém, como pode isso acontecer? Eu não sei se era energia vindo de alguém que morava aqui em casa, se é energia vindo da rua, se é essa coisa de feitiçaria, eu não sei, mas, gente, que existe coisas que a gente não consegue explicar, existe. Hoje em dia eu acredito porque eu já vi, senti e passei, ouvi, e é por isso que eu acredito. E digo mesmo, não duvide que existe coisas além dessa vida, sim, tanto para o bem quanto para o mal. E é esse o meu relato. Boa noite a todos. Bom dia, Feliciano. Bom dia, pessoal do canal. Meu nome é Emerson Santana. Eu moro na Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Eu morava em Cubatão quando esse fato aconteceu. Tava eu, minha ex-esposa e meu filho de uns 3 anos mais ou menos, em 2005, deitados na cama, e a minha ex-esposa tinha acabado de dormir. E meu filho sempre foi hiperativo,
ele deitado aqui debaixo do meu ombro e olhando para o teto. E eu tentando pegar no sono, já com o olho fechado. Ele falou: pai. Eu falei: que é? Ele falou: tem um homem me olhando. Eu falei: aonde? Ele falou: tá no telhado. Eu olhei para cima, não vi nada. Eu falei para ele: como é que esse homem é? Ele falou: ele é pequeno, todo preto, ele é meio gordinho e só tem olho, não dá para ver a boca dele. Eu falei: dorme que ele vai embora. E nisso realmente ele acabou pegando no sono, eu também peguei. Esse fato aconteceu mais ou menos, eu acredito, que uma meia-noite, porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Nessa casa que eu morava aí, o banheiro era de fora de casa. Aí mais ou menos lá para as 2h30, 3 da manhã, e nisso a mulher veio correndo, deu um pulo em cima da cama, pulou em cima de mim. Eu falei: você tá doida? Ela: tem um homem na cozinha. Eu falei: ah, meu Deus. E o pior de tudo é que eu não fiquei assustado. Eu peguei um facão que tinha ao lado da cama, eu sempre guardava. E aí a minha ex-esposa segurando a minha camisa e meu filho pequeno também segurando atrás da minha camisa. Eu fui até a cozinha, olhei e falei: que lugar que ele tá? Eu falei: se ele tá aí, ó, do lado da pia, do lado do bujão. Eu falei: eu não tô vendo nada. E perguntei: como é que ele é? Eu perguntei pra ela. Assim, ele é preto, bem negro mesmo, baixinho, bem gordinho, só tem olho. Aí eu fui e tirei o bujão do lugar e dei a volta pelo bujão. Ela falou: você passou por dentro dele. E eu fiquei encarando ali, não vi nada. E não fiquei com medo, por incrível que pareça. Eu falei: ó, só tem uma coisa a fazer. Nessa época eu não ia para a igreja. Falei: vamos deitar e orar. Aí antes de deitar, a gente ajoelhou no pé da cama, nós três. O meu filho era muito pequeno, não sabia. Aí eu falei para ele: olha, tudo que o pai falar você repete. Aí comecei orando o Pai Nosso e depois comecei a conversar com Deus. Perdi a noção do tempo e fui orando. Aí eu falei: bom, vamos dormir agora. Aí eles deitaram, eu fui à cozinha, olhei. Eu falei: vamos lá na cozinha, vocês, para olhar. Eles olharam, também não tinha nada. Deitou, dormiu. Aí um fato curioso é que ela sempre falava, tudo que ela ia falar, ela mencionava a palavra desgraça. Então aconselho a vocês do canal nunca mencionar isso, porque dizem os mais velhos, eu cresci aprendendo isso. Que quando a gente chama essas coisas ruins, ela vai se aproximando da gente, né? Vai chegando. Eu tinha uma bronca daquilo. Ela falava até com meus filhos isso. Eu falava: você tá amaldiçoando eles, meu. Para de falar essas coisas. E é uma palavra tão feia, pesada, né? Para de falar isso. Aí ela evitava na minha frente, mas por trás falava. E falava gritando. Eu falei: tomara que um dia ele apareça para você. De tanto você chamar ele. Aí você vai ver, ele vai perguntar para você o que ele quer, porque você só fica chamando ele, você não dá sossego. E nisso foi passando. No outro dia eu fui trabalhar normalmente. Quando eu cheguei do trabalho, eu ia trocar a minha roupa para tomar banho. Ela me chamou lá fora. Quem era o nosso vizinho era a irmã dela que faleceu. Ela faleceu depois de uns 10 anos, depois desse caso aí. Faleceu com 39 anos. Aí ela tinha um encosto, acredito também, essa irmã dela aí. Aí ela me chamou lá fora, falou: olha o que está acontecendo lá fora. Eu falei: o que é? Aí nisso eu escutei uma gritalhada lá fora, um xinga-xinga, e a pessoa reclamando: ai, ai. Eu falei: nossa, o que está acontecendo? Ela falou bem assim: o meu cunhado e os filhos dele estão batendo na minha irmã. Eu falei: chama a polícia para eles aí, ué. Ela falou: olha o que tá lá em cima do telhado deles. Eu falei: o quê? Você não tá vendo? Eu falei: não. Ela falou bem assim: aquele gordinho ontem de madrugada que tava aqui na cozinha de casa, ele tá lá em cima do telhado. Conclusão, né? Ele é aquela palavra que ela chamava sempre. E essa palavra, aconselho a ninguém chamar, que só traz coisa ruim, porque nossa boca, ela abençoa e também amaldiçoa. Eu falei: ele queria trazer a discórdia para dentro de casa, mas eu não dei brecha.
Então ele foi tentar em outro lugar, ele viu a brecha, né? Como diz aquele ditado, né? Você fez a cama, agora deita. Tudo que você planta, você colhe. E eles viviam chamando essas palavras, todos eles lá, mãe, filho, todo mundo. Aí, enfim, fim da história. Eu falei pra ela, entra pra dentro, que a gente não tem o que fazer mesmo. Eu entrei e essa coisa nunca mais apareceu. E eu fiquei sabendo anos depois, nesse terreno, uma mulher, ela tirou a própria vida jogando álcool no próprio corpo e queimou e desceu as escadas que tinha lá para a casa de baixo e caiu lá morta lá, se queimando. Bom, obrigado por ter relatado essa história e eu vou ver se eu lembro de mais alguma, aí eu volto a relatar. Boa noite a todos e fiquem em paz. Boa noite, Feliciano. Boa noite a todos inscritos do canal. Meu nome é David e vou contar um relato aqui para vocês que aconteceu comigo. É um fato estranho, mas porém não é assim tanto terror, né? Mas porém é um fato muito curioso que aconteceu comigo. No ano de 1997, eu trabalhava de porteiro num condomínio em São Paulo, por nome Parque dos Pássaros. E lá eu sempre, assim, né, com criança eu sempre usei minha psicologia infantil, né, porque graças a Deus fiz bastante amizade com as pessoas lá devido à amizade que eu tinha com os filhos, né. E tinha uma galerinha lá, desde os 6 anos até os 9, e era uma galerinha bagunceira mesmo, bem bagunceira. E essa galerinha, eles subiam e desciam pela escada, gritando, fazendo barulho. O prédio tem 16 andares. E eles subiam e desciam, fazendo bagunça. Aí os moradores ligavam, reclamando, né? Aí um dia eu chamei eles e falei assim, vocês sobem e descem essas escadas aí, vocês nunca viram nada, não? Aí eles, não, David, o quê? Eu falei, olha, se vocês não sabem, eu vou contar um fato que aconteceu. Na construção do prédio, um dos trabalhadores sofreu um acidente. Ele caiu do 16º andar e caiu na laje do 6º andar. E ele morreu. E esse lugar ficou assombrado. Vocês ficam correndo aí, ó, uma hora vocês vão ver esse fantasma desse homem. Aí eles... Sério, David, é mesmo? Uns ficaram com medo, outros ficaram curiosos para encontrar o fantasma. Me dividiu as opiniões. E eu contei, né? Inventando a história, porque eu queria que eles parassem de correr pelas escadas fazendo bagunça, eu queria que eles tivessem medo. Aí eu falei, olha, aconteceu assim, ele estava trabalhando, aí ele caiu, e do 6º andar até o 14º, até o 16º, é assombrado, ele fica subindo e descendo as escadas. Então, é o seguinte, ele usa uma roupa vermelha, e ele fica na frente da pessoa, ele não vira de costas. E você pode tentar subir as escadas com a maior velocidade que você tiver, mas você não consegue passar na frente dele. Ele não deixa você passar na frente dele. Quando chega no 13º andar, ele para e olha para trás. Se você olhar na cara dele, você morre. Aí eles, por que, David? Por que? Eu falei, porque ele caiu de cara no chão, a cara dele é horrível. Muito feia mesmo. Então quem olha na cara dele morre. Aí a molecadinha, uns ficaram com medo, outros ficaram curiosos. E os anos se passaram. Mais ou menos uns 5 anos depois, eu no meu posto, como sempre, né? Trabalhei nesse condomínio 7 anos. Aí desce um menino assim de uns 13 anos. O nome dele é Felipe. Ele desceu... Chegou na portaria, até ele é branquinho, ele tava transparente. Aí eu falei, que foi, Felipe? Aí, nossa, Deus, aconteceu um negócio comigo ali agora, rapaz. Eu falei, que foi, rapaz? Nossa, você tá transparente. Ele falou, David, ele tinha um amigo, ele morava no 2º andar e o amigo dele morava no 14º andar. Aí ele falou, David, eu tava indo lá na casa do Otávio e eu subi nas escadas, resolvi ir pelas escadas. David, quando chegou no 6º andar, não, quando eu entrei no 6º andar,
tinha um homem na minha frente. Ele não falou que apareceu, não. Ele falou que tinha um homem na minha frente. E o homem subindo, eu subindo atrás, eu tentando passar por ele, e ele não deixava, eu não conseguia passar. E ele subindo na minha frente. Quando ele falou no 6º andar, eu lembrei da história que eu tinha contado para as crianças. Eu comecei a rir. Comecei a dar risada. Aí ele olhou sério para mim e falou: David, você tá rindo de quê? Eu falei: não, Felipe, continua contando a história. Ele contou que quando chegou no 12º andar, o amigo dele morava no 14º, quando chegou no 12º andar, diz ele que ficou com muito medo. Aí ele foi e entrou no hall dos apartamentos para pegar o elevador e subiu de elevador. Aí na volta ele foi e desceu, tava até branco de medo. Aí eu fui dando risada, né? Ele falou: David, peraí, mas você tá rindo do quê? Eu falei: ô Felipe, rapaz, essa história foi eu que te contei. Você esqueceu que há 5 anos atrás eu contei essas histórias quando vocês eram pequenos? Essa história foi eu que inventei, rapaz. Não existe esse homem, não. Aí ele olhou sério pra mim e falou assim: ô David, você esqueceu que só tem 2 anos que eu moro aqui? Aí quem assustou foi eu. Aí a ficha caiu, eu fiz os cálculos direitinho. Lembrei da molecadinha, né? Realmente ele não estava no meio. E ele só tinha 2 anos que ele tinha mudado para esse condomínio. E o fato, tinha uns 5 ou 6 anos que eu tinha inventado essa história. Aí quem ficou assustado foi eu, porque foi uma história que eu inventei para assustar a meninadinha, para eles pararem de fazer bagunça nas escadas. Só que essa história, pelo que ele me contou, se materializou, porque do jeito que eu inventei a história, ele me contou. Ele não esperou chegar no 13º andar, como eu havia falado. No 12º ele entrou no hall dos elevadores e pegou o elevador e subiu. Até hoje eu fico pensando nisso. Então, esse é o meu relato. Não é de tanto pavor, tanto terror, né? Como A Hora do Além. Mas é de muita curiosidade, é de muita assim, expectativa de como isso foi acontecer. Eu inventei a história. Como esse menino, ele não estava realmente no dia que eu contei a história, ele não sabia de nada, e ele veio me relatando tudo como eu havia contado. Será que ele viu mesmo? Será que tudo que eu contei realmente aconteceu mesmo? Se aconteceu, eu não sei, porque para mim foi fruto da minha imaginação. Então esse é o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos. Boa tarde, pessoal do canal Hora do Além. Eu me chamo Giovânia, moro na Paraíba, em Massaranduba. Eu tenho várias histórias para contar. Eu vou contar uma que durou mais de 1 ano. Isso foi no ano de 2000. No final de 2000, no dia de finados, minha mãe e meu pai trabalham vendendo grinaldas, flores, para as pessoas colocarem no cemitério para seus entes queridos. Só que eu não vou vender junto com eles, eu fico em casa, arrumando a casa. Foi de manhã, eu estava rezando no celular, é uma oração das almas do purgatório. Um ofício das almas do purgatório, com um canal aqui, né, de oração, não vou citar o nome. Eu me sentei no sofá com o celular na mão e de repente eu vi uma menina passando para o quarto das minhas filhas, vindo da cozinha para o quarto das minhas 2 filhas. Eu tenho 4 filhos. Passou, ela estava de vestido branco e cabelo no ombro liso, assim, do joelho para cima. Deu para ver ela perfeitamente. E já do joelho para baixo não tinha nada. Depois desse acontecimento, né, desse episódio, essa menina começou a aparecer para os meus filhos. Sempre ela estava aparecendo. Toda semana ela estava aparecendo para eles. Sempre vindo da cozinha para o quarto das minhas 2 filhas. Ela vindo de lá. E meus filhos depois começaram a ver, depois de meia-noite. Uma vez eu vim da igreja com meu filho, numa quinta-feira.
E do nada ele colocou o prato na mesa, que ele ia jantar. Quando ele colocou o prato na mesa, o prato saiu voando. Aí quando ele olhou pro prato, o prato estava voando, ele tocou no prato, o prato caiu no chão, quebrou. Depois, um ano depois, que foi em 2021, eu não vi essa menina mais, ou seja, com um ano, essa menina sumiu. O que vem acontecendo é sempre vultos, meus filhos também veem vultos, vê menina. E eu tava dormindo uma vez na casa da minha mãe, esse ano, acho que início de janeiro. Eu tava dormindo no quarto das minhas filhas. Eu tava inquieta, não tava conseguindo dormir. E eu estava sentindo que essa menina estava perto de mim. Só que eu não vi. Eu senti a presença dela. Quando eu fechei os olhos para dormir, isso acho que eram umas 3 horas da manhã. Ela bagunçou meu cabelo. Ela tocou em mim, na minha cabeça, ela bagunçou meu cabelo e saiu correndo para a cozinha. E o que eu tenho para falar é isso, que eu não sei o que significa dessa menina na casa da minha mãe. E desde que nós viemos morar nessa casa, essa casa tem aparecimentos de vultos, coisas caem na cozinha, eu já ouvi choro de criança. A casa foi feita, meus pais que fizeram, construíram essa casa. Não sei se é o terreno, porque também minha casa é encostado. Também vejo vultos, vejo várias coisas. A semana passada, num dia, eu estava na porta da cozinha, um vulto passou por mim, no meu quintal, quase tocou em mim, um vulto branco. E depois, no outro dia, eu estava tomando banho, outro vulto vinha de dentro da minha cozinha, muito rápido, uma semelhança de um homem, todo preto, veio e passou por mim novamente. E não sei se é o terreno, porque aqui atrás do nosso quintal, esse homem já é falecido, mas a filha dele ainda continua, trabalha com certas coisas sobrenaturais, assim, macumba, essas coisas assim, desse tipo. Eu não sei se tem a ver com isso, porque outros lugares que eu já morei, né, como sítio, também já vi muitas coisas. Então, desde os meus 15 anos que eu vivi e vivo certas presenças sobrenatural, não sei se é porque me persegue, eu não entendo sobre essas coisas. Mas desde os meus 15 anos que eu vejo, já vivenciei muitas coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite aos membros inscritos aí do canal A Hora do Além. Aqui, mais uma vez, o contador de causos, né, fatos reais que a minha família tem para contar. A avó da minha avó, que eu adorava, e dessa vez ela contou sobre uma entidade que ela viu na cozinha. Ela ficava no quarto, ela fazia sempre tapetes, né, com retalho. Ela cortava panos, fazia aqueles retalhos, igual rabiola de pipa. E naquelas panos igual de saco, né, de estopa, ela fazia aqueles tapetes. E, né, ela sempre fazia para distrair, fumando um pito. E para não acender a luz, ela apagava a luz e acendia um lampião, uma lamparina, que é com aquele barbante, né, cheio de querosene dentro. Então o barbante ficava queimando ali. Ela fazia assim, né, que eu gostava de deitar, ficava deitado lá na cama dela, ela contando a história e eu vendo aquela imagem, eu olhando ela pela sombra na parede, que eu virava de costas para ela, olhava na sombra, ela pitando. E ela falou que ela viu, que ela identificou como se fosse bruxa. Eu acho que já é outra coisa. Eu acho que ela viu tipo uma Maria Mulambo, porque ela falou que ela era suja, com uma saia cheia de retalho, parecia igual os tapetes que ela estava fazendo. E minha avó não tinha medo, minha avó viu aquela mulher lá, dando risadinha, porque lá no quarto onde ela estava, dava para ver a cozinha, tinha um muro assim que dividia, né? Era a sala, a cozinha, o banheiro. Essa coisa mostrava o rosto aqui assim, escondia quando minha avó olhava e ficava dando risada. Então ela viu que era meio suja, né? Suja, uma roupa estranha, como mulamba mesmo, mulamba. E aí a minha avó falou que assim, aí eu falei para ela, o que a senhora fez? Ela falou, não, chamei ela para vir ali no quarto onde eu estava. Ela chamou, vem cá, vem aqui. Aí ela apontou, ela só fez com o dedo que não podia ir. Aí minha avó falou, por quê? Aí ela apontou
a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tinha uma imagem grande, que ficava na cabeceira, do lado na cama da minha avó. E tinha uma Nossa Senhora muito grande, mas Nossa Senhora Aparecida grande. Então ela disse que não ia ali, por causa dessa imagem. Ela não podia ir ali. E aí do nada, parou. Né? Minha avó falou, então ignorou e essa entidade simplesmente desistiu, foi embora. Não aconteceu mais nada especial aí. Mas foi porque eu creio que seja que ela tenha visto o negócio que é bruxa, de repente é Maria Mulamba, né? Se for toda suja, quem já deve ter visto aí também, né? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, participa aí, compartilha e vamos nessa. E vocês, gostaram, pessoal? Nos próximos vídeos sairão coletâneas a partir das 7. Caso seu relato não tenha saído nessa coletânea, ele sairá em uma das próximas. Gratidão por terem chegado até o final do vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.